Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal. Eu sou o professor André Verdibrum, da disciplina de Direito Tributário. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou um homem branco, de cabelos curtos, castanhos claros, uso barba e estou vestido com uma camisa verde de mangas longas, calça jeans e sapato preto. Estou aqui no estúdio do Instituto Federal, campus Porto Velho, Zona Norte, e atrás de mim tem uma parede com pontos interconectados. À minha esquerda tem os dizeres EAD mudando realidades. Vamos lá para a nossa aula? Hoje a nossa aula é uma introdução ao sistema tributário, do ponto de vista da Constituição Federal. Vamos ver o nosso objetivo. Nós vamos analisar o direito tributário na Constituição Federal como forma de compreensão das limitações do poder de tributar. E aqui eu já quero chamar a sua atenção novamente. O foco do direito tributário é limitar a atuação estatal. O direito tributário existe para que a atividade de tributar, de cobrar impostos, taxas e demais espécies tributárias, não seja ilimitada. O nosso foco, portanto, não é exatamente o Estado. O nosso foco é o contribuinte. E você, como futuro gestor, precisa ter essa visão para entender que a sua atividade não é ilimitada e que jamais, em hipótese alguma, você vai interpretar o direito tributário sob a ótica da fazenda pública, sob a ótica do Estado, sob a ótica do fisco. O direito tributário é para o contribuinte. Evidentemente que estamos falando de uma relação entre contribuinte e Estado. Naturalmente, vamos falar sobre o Estado, especificamente sobre a administração tributária. Mas, na dúvida, a gente sempre vai resolver o caso em favor do contribuinte. Bom, sistema tributário na Constituição Federal. Primeiro, os fundamentos constitucionais da tributação no Brasil. Como eu já disse, a ideia do direito tributário é a proteção do contribuinte. As normas constitucionais, principalmente, servem como direitos fundamentais. Notem que lá nos primórdios do direito, a gente não tinha uma visão muito clara sobre limitação estatal. Pensem, por exemplo, na era absolutista, em que o rei podia inventar tributo que quisesse, da noite para o dia, cobrar, executar da forma que quisesse, ele tomava propriedade, ele invadia castelos, tomava tudo para si como forma de cobrança de tributo. À medida que a humanidade vai avançando, ela vai percebendo que o contribuinte precisa de uma previsibilidade. O contribuinte precisa garantir os seus limites sobre a intervenção na sua própria propriedade. Então, o direito tributário vem para dizer assim: olha, Estado, você pode sim tributar, você deve tributar, porque são os tributos que vão custear a atividade estatal, mas você tem limites. E o limite mais importante disso é a dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. E, garantida essa dignidade da pessoa humana, a gente precisa entender que a propriedade é um atributo importante, a gente precisa entender que a previsibilidade é um atributo importante. Então, o direito tributário vem se calcando nesses fundamentos até trazer um regramento muito específico, que vai estar aí nas legislações estaduais, municipais e até mesmo na federal. Temos uma estrutura normativa trazendo esses limites ao poder de tributar, especialmente a partir do artigo 145 da Constituição Federal. Não quer dizer, evidentemente, que tudo do direito tributário está entre os artigos 145 e seguintes. Nós temos, por exemplo, lá no artigo 5º da Constituição Federal, muitos direitos e garantias fundamentais com aplicabilidade ao direito tributário.
Imagine, por exemplo, que você precisa aplicar uma penalidade a um contribuinte. Evidentemente, essa penalidade só será válida se ela cumprir o devido processo tributário. Se você quiser expropriar a propriedade de alguém porque ela deve um tributo, imagine que lá para frente você vire um procurador do Estado. Olha, você não pode entrar na casa da pessoa e arrancar um ar-condicionado. Você vai ter que entrar com a execução fiscal, é o juiz quem vai determinar que um oficial de justiça tome a propriedade daquele contribuinte para a satisfação daquele tributo. Então, notem que, apesar de a Constituição não falar sobre devido processo legal especificamente aplicado ao direito tributário, ele é uma garantia constitucional aplicável a todos os ramos, inclusive ao direito tributário. O que é o sistema tributário? Ele é um conjunto de normas que regula a instituição, a arrecadação e a fiscalização de tributos. Evidentemente, esse conjunto de normas começa lá na Constituição Federal, como eu disse antes, a partir do artigo 145. Lá também a gente vai ter definida as competências tributárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É a Constituição Federal que vai trazer, dentro de uma organização tributária, a competência de cada ente federado. É a Constituição que vai nos dizer, por exemplo, que compete ao município instituir imposto sobre a propriedade territorial urbana, o famoso IPTU, que compete aos estados instituir o tributo sobre a propriedade veicular automotora, o IPVA, e que compete à União instituir o imposto de renda de pessoa física. Agora, observem, a Constituição não fala que o imposto de renda é de 27,5%. O que a Constituição traz é, primeiro, os limites numa base principiológica e as competências. Quem vai, de fato, instituir o tributo, definir a alíquota, base de cálculo, data de vencimento, período de apuração, responsável pelo lançamento, é a lei ordinária ou complementar, dependendo do que determina a Constituição Federal. A Constituição, portanto, é o diploma mais importante porque traz a base para o direito tributário. Mas a gente vai ter em outros diplomas legislativos normas tão importantes quanto elas, porque é nesses outros diplomas que a gente vai ter a operacionalização dos tributos. A gente vai ter a instituição, período de cobrança, dentre outras normas. Princípios constitucionais tributários são eles que garantem para o contribuinte, sempre para o contribuinte, segurança jurídica e justiça fiscal. Eles vão fazer isso limitando o poder de tributar do Estado e também vai fundamentar o exercício regular da tributação. Evidentemente, por estarmos falando de direito público, nós estamos diante de regras que, em fundamento, em essência, só vão permitir ao administrador fazer aquilo que esteja previsto. Primeiro princípio que a gente tem aqui, princípio da legalidade tributária, está lá no artigo 150, inciso 1º, e diz para a gente que nenhum tributo pode ser instituído ou aumentado sem lei. E aqui estamos falando de lei em sentido estrito. Como regra, esse princípio da legalidade tributária demanda de lei aprovada lá pelo Congresso Nacional, né? Se a gente estiver falando de um tributo de competência da União, tem que passar pelo Congresso, por todo o seu processo legislativo. Se estivermos falando de um tributo estadual, vai passar pela Assembleia Legislativa. Se a gente estiver falando de um tributo municipal, vai passar pela Câmara dos Vereadores. Não é uma lei em sentido amplo. Em regra, um decreto presidencial ou governamental não pode instituir ou aumentar um tributo, ok? E é justamente esse princípio da legalidade que vai proteger o contribuinte de cobranças arbitrárias,
Eu não posso ter um administrador que chega na sua casa cobrando um tributo novo porque ele está apertado no orçamento. Então, se ele precisar instituir um tributo novo, ele precisa de todo o processo legislativo. Agora, uma quase exceção é a redução e extinção. Lembra que eu falei para vocês? Sem lei eu não posso instituir nem aumentar o tributo, mas eu posso sim reduzir e extinguir esses tributos. O princípio da anterioridade tributária também está lá no artigo 150, mas no inciso 3º, a linha B. É ele que vai garantir para a gente uma previsibilidade, uma segurança, um planejamento patrimonial. Para eu saber quanto eu devo de tributo, eu preciso me organizar. Imaginem vocês um empresário que quer fazer a precificação do seu produto. Ele precisa ter em mente quanto ele deve de tributos. Não dá para esses tributos serem cobrados depois que o produto já está circulando. Então, o tributo só pode ser cobrado no exercício seguinte. Eu imagino que todo mundo já sabe o que é um exercício, mas, em regra, o exercício para direito tributário corresponde ao ano civil. É claro que a gente pode ter exceções a isso, mas, em regra, quase sempre, um exercício corresponde a um ano civil. Algumas exceções a essa regra da anterioridade tributária: imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre produtos industrializados e as contribuições previdenciárias. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a gente já ir entendendo que o tributo nem sempre serve para custear a atividade estatal. É claro que essa é a sua principal função. Por isso que a gente diz que a função fiscal principal é custear o Estado, é garantir que os serviços públicos vão ser prestados adequadamente dentro do possível. Mas alguns tributos têm outras funções. A gente vai falar de uma função extrafiscal. É o caso, por exemplo, do imposto de importação e de exportação. Vocês devem se lembrar, porque recentemente estivemos diante de uma grande polêmica em que o Brasil foi taxado pelos Estados Unidos em uma quantidade elevada, em alguns produtos chegando a 50%. Nesses casos, não significa que os Estados Unidos estavam precisando de dinheiro do imposto. Esse aumento da tributação não foi para custear as Forças Armadas dos Estados Unidos. A ideia dessa sobretaxação é extrafiscal. É garantir, por exemplo, que menos produto de fora vai ingressar no território nacional, é garantir que o produto nacional vai mais para fora. Então, cada estado, por meio de um ato de soberania mesmo, define, evidentemente dentro de uma relação diplomática e internacional muito delicada, até porque o direito internacional é regido pelo princípio da reciprocidade, foi isso que aconteceu nesse caso entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil retaliou, ele disse: olha, se o meu produto vai ter uma sobretaxação, o seu também terá. Não porque precisávamos desse dinheiro, mas porque queríamos mostrar a nossa soberania. Notem então que esses impostos tinham uma função extrafiscal. Imaginem vocês se a lei brasileira fosse exigir do presidente da República anterioridade. O Trump teria instituído essa sobretaxação, sei lá, em 2025, e nós só poderíamos retaliar em 2026. Durante um ano, praticamente, a gente teria a possibilidade do produto brasileiro sofrer na mão do gestor norte-americano e a população nacional também sofrer por não conseguir importar aqueles produtos que precisasse. Então, um dos critérios para se definir exceções ao princípio da anterioridade é justamente possibilitar os atos de soberania
tributária, permitir essa reciprocidade internacional, por exemplo. Princípio da capacidade contributiva e seletividade, dois princípios que estão super em voga devido à reforma tributária. Notem, o princípio da capacidade contributiva, que está lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, traz para a gente, de uma maneira muito simples, a ideia de que quem tem mais, paga mais. Já o princípio da seletividade, lá no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1º, fala para a gente que bens essenciais devem ter carga tributária menor. A ideia disso tudo, pessoal, é justiça fiscal e igualdade material. Um dos objetivos da reforma tributária é justamente permitir que os mais pobres possam pagar um pouco menos de tributos do que os mais ricos. E sobre a seletividade, esses dias eu estava assistindo um videocast assim muito interessante. E aí o entrevistador questionava um ex-presidente aqui do Brasil sobre o fato da injustiça tributária que tem aqui no Brasil. E esse ex-presidente se vangloriava por ter diminuído os impostos do jet ski. Pensem comigo, do ponto de vista da justiça fiscal, quem é que merece redução de imposto? É quem pode comprar jet ski ou é quem precisa comprar a cesta básica? Percebem como que a seletividade tributária ela é fundamental para a dignidade da pessoa. Os produtos que são destinados a quem tem maior condição devem ter uma carga tributária maior para compensar aqueles produtos do dia a dia. Arroz, o feijão, o macarrão, o óleo, o sal. Pensando um pouquinho agora nas imunidades tributárias. É importante a gente entender que, em primeiro lugar, essas imunidades tributárias, elas dizem respeito a vedações absolutas a uma tributação. Tanto as imunidades quanto as isenções, que a gente vai ver a seguir, são situações em que não se cobra o imposto. Uma das diferenças entre elas é que a imunidade é uma proibição absoluta. Então vamos pensar aqui em alguns exemplos. Templos de qualquer culto, lá no artigo 150, inciso 6º, letra B. A ideia da imunidade de templos é permitir uma ampla liberdade religiosa. Se o Estado tivesse o direito de tributar os templos, ele poderia acabar dificultando o exercício da religiosidade e, com isso, intervir na liberdade religiosa, que é, como eu já disse, uma garantia fundamental, né? Na verdade, um direito fundamental previsto lá no artigo 5º, que tem tudo a ver com o direito tributário. Também são imunes à tributação os partidos políticos e os sindicatos. Notem que a nossa Constituição de 1988 ela vem para pôr fim a um período ditatorial em que os partidos políticos e sindicatos sofreram horrores na mão dos governantes. Também temos, como uma forma de estímulo à liberdade de pensamento e de expressão, a imunidade sobre os livros, jornais e periódicos previstos lá no artigo 150, inciso 6º, a linha D, que fala para a gente que os papéis destinados à produção desse material não podem ser tributados. Já as isenções são uma dispensa legal. A Constituição não traz para a gente nenhuma isenção tributária, ela traz imunidades. As isenções estão previstas em lei e vai dispensar, então, o pagamento do tributo. Notem, o tributo vai ser instituído, ele só não vai ser pago, ele só não vai ser exigido. Então, eu tenho a isenção de um tributo para um público geral, mas determinadas categorias desse grupo vai ficar isento. É concedido por lei específica, e um desses exemplos é que, em alguns municípios do Brasil, os aposentados não pagam IPTU da sua casa. Perceba, o IPTU foi instituído. Naquele município, a grande maioria da população paga IPTU.
mas pensando na capacidade contributiva, o município isenta os aposentados, que normalmente têm uma perda financeira muito significativa nesse momento da vida. Trouxe aqui uma tabelinha para a gente comparar, então, essas diferenças que eu trouxe, né? Imunidade versus isenção. No aspecto da origem, a imunidade sempre será constitucional, enquanto a isenção é da lei infraconstitucional. A natureza da imunidade é de uma vedação absoluta do poder de tributar, já a isenção é uma dispensa facultativa do pagamento. O tributo existe, ele é cobrado da população em geral, mas parcelas específicas deixam de pagar. E no alcance, nós temos que a imunidade, justamente por ter uma previsão constitucional, ela é permanente e geral. Já a isenção é temporária e localizada. Tabelinha super importante, hein, pessoal? Daqui dá para tirar diversas questões, não só da nossa prova, como de outras provas que vocês vão fazer, de concursos públicos, né? É muito comum cair em concursos públicos a diferença de imunidade e isenção. Ainda temos aqui algumas dicas que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Primeiro, a gente entender que a Constituição limita e orienta a atuação tributária do Estado. Mas, como eu já disse também, o que vai efetivamente instituir e definir os critérios para o pagamento dos tributos, em regra, são as leis. Princípios, imunidades e isenções são instrumentos de equilíbrio e justiça fiscal. Então, na lei infraconstitucional de cada ente federado, a gente vai ter a instituição dos tributos e a gente vai ter também ali os detalhes sobre valores, modos de recolhimento, data de vencimento, alíquota, base de cálculo, todo aquele regramento tributário que a gente vai estudando ao longo do tempo e principalmente que a gente vai aprendendo na prática, justamente porque cada ente federado traz as suas regras. Então, seria absolutamente impossível, em qualquer graduação, a gente conhecer a lei tributária federal de todos os estados e principalmente de todos os municípios. Por enquanto é isso. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.